Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de dizer o quanto eu me sinto honrado, pastor Elan, todos os pastores dessa casa. Já fazem alguns anos que eu tenho esse privilégio de poder participar de alguma programação aqui na igreja, e eu me sinto em casa, tanto pela forma como sou recebido, quanto pela liberdade que há no Espírito nessa casa, e isso alegra demais o meu coração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos vocês de uma forma muito poderosa. Continue enchendo esse ministério de louvor com graça, e que esse lugar continue sendo porta-voz do céu, embaixada do reino, e que muitas vidas sejam edificadas, como sempre tem sido nesse lugar. O culto, ele é um complemento. Cada etapa ela joga um pouquinho mais para frente. E tudo que foi dito aqui é a confirmação daquilo que eu vou pregar. Então isso me deixou muito em paz em relação à mensagem. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeiro livro dos reis de Israel. Primeiro livro dos reis. Capítulo de número 18. Versículo de número 20. Até o versículo de número 24. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 20, até o versículo de número 24. Versão Almeida, revista e atualizada que eu estou utilizando, ARA. À medida que você encontrar, como sinal, diga amém. Glória a Jesus. Diz assim: então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Como está na tela aqui, vamos ler o versículo de número 24, todos juntos no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Boa. Glória a Jesus. Queridos, eu quero construir um raciocínio com vocês essa noite. O tema da mensagem é ambiente de glória. E eu quero construir um raciocínio. Elias fez um desafio aos profetas de Baal, orquestrado por Acabe e Jezabel, de que o Deus que respondesse por intermédio do fogo, esse era o Deus verdadeiro.
fogo na Bíblia, ele não é neutro. Em nenhum lugar há neutralidade no fogo. Mas na Bíblia ele tem um significado muito especial. Ele é o que queima, purifica, ilumina, ele é o que consome. No capítulo 15 de Gênesis, versículo de número 17, Abraão havia preparado um sacrifício ao Senhor. E a maneira como Deus recebe o sacrifício é passando entre ele no formato do fogo. Então o fogo tornou-se uma evidência da presença manifesta de Deus. Não apenas isso. O fogo desce do céu para ser o símbolo da oferta aceita. Ele é o que guia na coluna de fogo o povo na travessia do deserto. Também é ele que deve se manter aceso sobre o altar e não pode apagar-se. O fogo ele tem um significado muito variado, porque ao mesmo tempo que aspectos da revelação de Deus estão associados a ele, os seus olhos são como chama de fogo, seus pés são como um latão reluzente. Os discípulos no caminho de Emaús diziam: por acaso não ardia em nós o nosso coração, enquanto ele falava? O fogo se tornou esse sinônimo da manifestação da presença de Deus. Para Moisés, quando em uma sarça que estava envolvida pelo fogo, não era consumida, se tornou sinônimo da ativação ministerial de Moisés. Também para Elias, o fogo que responde ao clamor feito por um profeta se tornou sinônimo da evidência do Deus verdadeiro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam reunidas, foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. O fogo é essa evidência da manifestação da presença de Deus em um determinado ambiente. Ele não é neutro, porque neutralidade não é compatível com a característica do crente autêntico. Todo crente autêntico não vive uma vida de neutralidade. Escrevendo a uma das igrejas da Ásia, o Senhor disse o seguinte: bom seria se vocês fossem quentes, bom seria se vocês fossem frio, porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque neutralidade não faz parte da característica de um crente autêntico. Esse lugar que Elias desafia os profetas de Baal, ele está retomando um ambiente de glória, estabelecendo um lugar para a manifestação de Deus. E é exatamente nesse raciocínio que eu quero construir com você. Como nós podemos transformar um lugar em um ambiente de glória. Observe que a conversa começa no alto do Monte Carmelo. Os montes sempre eram tidos como lugar onde Deus se manifestava. Para chamar Moisés do meio de uma sarça, o Senhor fala com ele no alto do Horebe. Para pedir a Abraão para sacrificar o seu único filho, Abraão precisa ir para o alto do Moriá. Para entregar as tábuas da lei, o Senhor fala do alto do Sinai. Os lugares altos eram sinônimos do lugar onde Deus se manifestava. Quando ele queria conversar com Moisés, ele o chamava para dentro das nuvens expressas que estavam sob o monte. Então, esses locais ficaram conhecidos como o lugar da manifestação de Deus, até certo dia, quando o reino se dividiu em dois lados. O primeiro rei do lado sul, no reino dividido, foi Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. E o primeiro rei do lado norte foi Jeroboão. Jeroboão tem a péssima ideia
de levantar altares em lugares altos. E os primeiros, em Betel e Dan, ele levanta altares, coloca bezerros de ouro e diz para o povo assim: foi esses ídolos que tiraram vocês da terra do Egito, e é a eles que vocês têm que adorar. Ele autoriza uma onda de desconstrução dos altares levantados nos lugares altos, para reconstruir outros altares dedicados a ídolos pagãos, a divindades pagãs. Entretanto, as coisas pioram a partir do dia que Acabe se casa com Jezabel, uma sacerdotisa do povo dos Sidônios. Quando ela entra em Israel, ela traz os Baalins, que tem como o principal ídolo a ser adorado Baal. Baal era chamado de o deus da fertilidade, associado àquele que trazia a chuva. Todas as mulheres que engravidaram no período que Jezabel estava com Acabe no trono, associavam a gravidez a Baal, porque diziam que ele era o deus da fertilidade. Todos os campos que produziam fruto atribuíam a Baal, porque diziam que ele era quem dava chuva a seu tempo e permitia que os lugares permanecessem férteis. Porém, no alto do Carmelo, versículo 30 do capítulo 18, havia um altar, e nativa verdade, coberto por teias de aranha, quebrado, que pertencia a Deus, mas que já estava há muito tempo em inatividade. Nesse mesmo Carmelo, levantaram um altar dedicado a Baal. A palavra Carmelo quer dizer jardim de Deus ou vinha fértil. Era um lugar que Baal chamava de casa, porque tinha tudo a ver com as características que diziam que ele possuía. Porém, enquanto eles estão naquele lugar fértil, Elias faz o desafio. E o desafio de Elias é: nós iremos clamar, os profetas de Baal e eu. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Ao fazer esse desafio, entenda, tinha 2 altares no Carmelo. O primeiro altar era dedicado a Deus, estava inativo. O segundo altar, funcionando a todo vapor, dedicado a Baal. Quando Elias faz o desafio, ele está mostrando para nós algo. Vai haver uma retomada de ambiente. Porque no local aonde funcionou um altar dedicado a Deus, porém está inativo, nós vamos pegar esse lugar de volta. Elias está deixando claro: nenhum lugar que a glória de Deus se manifestou ficará inativa por mais um minuto. Porque a partir de agora haverá uma retomada dos ambientes que a glória de Deus se manifestou. O que ele está ensinando para nós, o que eu preciso dizer para vocês, que está muito dentro do que vocês estão vivendo: chegou um tempo da igreja retomar ambientes aonde a glória de Deus havia se manifestado, porém por algum tempo estava em inatividade. Outro dia eu estava vendo um vídeo de alguns jovens cultuando na universidade, e era um culto imensamente louvável, porque eles estavam totalmente tomados pela presença de Deus em universidade. E por muito tempo falamos assim: universidade não é mais um local para nossos filhos estarem. E falamos isso porque está tomado por ideologia, então é um lugar perigoso, as pessoas ficavam receosas. Sendo que o que eu preciso dizer para você é o seguinte: chegou a hora de haver uma retomada dos locais onde a glória de Deus se manifestou. A palavra que eu tenho para você essa noite é:
Deus irá tornar novamente ativo os altares que estavam em inatividade por algum tempo. Nós voltaremos a tomar as praças, voltaremos a tomar as escolas, voltaremos a tomar as casas, voltaremos a tomar os lugares aonde a glória de Deus já se manifestou. Por quê? Porque Elias está deixando isso claro para nós. O Monte Carmelo, Baal pode estar usando, mas antes de Baal chegar já pertencia a Deus. Aleluia! Tua casa, antes de qualquer incidente ou problema, já tinha um dono. Não é porque o altar estava inativo que o dono mudou. E a palavra de Deus para você essa noite é: Deus vai tomar de volta aquilo que a Ele pertence, porque a glória de Deus voltará a se manifestar em alguns ambientes. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir um favor, se alguém puder me ajudar no teclado, eu agradeceria. Escute uma coisa: como é que nós vamos transformar esse ambiente em um ambiente de glória? Primeira coisa, ele faz o desafio. Segundo, ele diz assim: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? A palavra cochear no português é o que a gente entende. É pensar duas coisas. Sendo que você sabe que a Bíblia, o Velho Testamento, é escrito no hebraico, com algumas expressões no aramaico e o novo no grego. Então a raiz dessa palavra cochear, ela está no hebraico. E a expressão aqui é possechim, que deriva do verbo pakash, da onde translitera a palavra pesach. A palavra pesach você conhece, que é Páscoa. Sendo que a palavra possechim talvez você não ouça com muita frequência. E aí eu preciso lembrar para você uma coisa: o que é Páscoa? Páscoa, a palavra quer dizer passar por cima. Sendo que essa expressão possechim, ela tem outra ideia. E qual é? Andar mancando. Quando ele diz até quando cochearão em dois pensamentos, ele está dizendo até quando vocês andarão sem que seus passos estejam firmes. O grande problema não são os ambientes de santidade que nós pisamos, mas o problema é que muitos pisam no ambiente de santidade, mas logo em seguida escorregam para o ambiente de profanação. Pisam no santo dos santos, mas logo em seguida escorregam para o ambiente pecaminoso. O que Elias está deixando claro é: não há compatibilidade. A expectativa do coração de vocês com o estado que vocês estão andando é muita mancada e pouco passo firme. E o que Elias está dizendo para nós é o seguinte: para que haja compatibilidade entre a expectativa que você tem e as orações que você faz, você precisa ter firmeza. E não pode mais ficar balançando da maneira como você balança. Não é um dia no ambiente santo e no outro dia no ambiente pecaminoso. Não é um dia eu quero Deus e no outro dia eu não quero nada. Não é um dia eu creio nas promessas e no outro dia eu não acredito em nenhuma promessa. Nós precisamos firmar passos, porque o que garante o êxito do que fazemos são os nossos passos firmes. Não há compatibilidade. Essa incerteza dentro de você e essa expectativa da tua alma, comece a alinhar sua caminhada com as orações que você faz. Comece a alinhar seus passos com a vida que você professa ter. Comece a alinhar sua vida com as orações que você faz todo dia. Porque tem muita gente que é assim: um dia está no ambiente santo, mas não consegue firmar o passo. No outro dia volta para o ambiente profano. Num dia está com a cara, o rosto debruçado na Bíblia. No outro dia está com o rosto debruçado no pecado. Num dia está no quarto de oração dizendo: Deus, o Senhor é tudo que eu tenho, não tenho bem maior além de Ti. E no outro dia está dizendo: eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada. Firma seus passos, porque o teu futuro depende dos teus passos hoje. Se você não firmar seus passos, talvez seja tarde demais para você querer uma intervenção do céu. A nossa vida precisa ter essa compatibilidade. Elias diz: até quando
cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão andar mancando em dois caminhos? Ele continua mostrando para nós. Ele pega os profetas de Baal e dá a eles o direito de começar primeiro. E diz assim: vocês podem escolher o novilho, preparar o altar e começar a clamar ao Deus de vocês. Eles fazem isso desde amanhã até o horário do sacrifício da tarde, sem que uma palavra tenha sido dita por Baal. Elias começa depois, e tendo começado depois, faz uma oração rápida, sendo que a oração rápida de Elias é atendida primeiro. Aí eu preciso explicar isso aqui para você, porque tem gente preocupado com a velocidade e acha que porque começou primeiro, Deus vai responder primeiro. Sendo que Elias mostra que a preocupação não tem que ser com a velocidade, mas sim tem que ser em quem nós começamos. Livro do Gênesis, capítulo de número 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Moisés, quando escreve, ele tem uma preocupação: colocar Deus como ponto de partida. Tendo Deus como ponto de partida, ao final de cada dia da criação, Deus olha para o que faz e diz assim: e viu Deus que era bom. Moisés apresenta: Deus é o início, e no final de cada dia Deus avalia: viu Deus que era bom. O que Moisés está dizendo para nós? Deixando claro: tudo que Deus começa, termina bom. Tem gente preocupado com velocidade. Sabe por que algumas pessoas começaram antes de você, mas não desfrutam o que você desfruta? Porque elas se preocuparam com a velocidade. Você se preocupou em quem você estava começando. Sabe por que tem gente que tem mais expertise, tem até mais capacidade, mas não desfruta da metade do que você desfruta? É porque enquanto eles acreditaram na força do braço, você começou em Deus. O que eu estou dizendo é que não depende da pressa, depende do propósito. Não é quantos passos você dá na frente, é em quem você começa. Não é quanto você corre, o quanto você se esforça, mas é o quanto Deus inicia todos os projetos da tua vida. A palavra de Deus que eu tenho para alguém agora é: não fica preocupado com a velocidade. Se Deus está na frente do que você faz, o final disso vai ser bom, porque Deus se encarrega do final. Deus se encarrega do final. Não é sobre pressa, é sobre propósito. Fala isso para essa pessoa do seu lado, diga assim: não é sobre pressa, é sobre propósito. Fala: não é sobre velocidade, é sobre identidade. Diga: não é quando você começa, é em quem você começa. Se você começou em Deus, vai terminar bem. Seu casamento começou em Deus, vai terminar bem. Seu ministério começou em Deus, vai terminar bem. Sua empresa começou em Deus, vai terminar bem. O evangelismo começou em Deus, vai terminar bem. O ministério começou em Deus, vai terminar bem. É sobre em quem nós começamos. Sobre em quem nós começamos. E tem gente preocupada apenas com a velocidade. Como que nós vamos estabelecer um ambiente de glória? Elias continua dizendo para nós. Primeira coisa que Elias faz: reparou o altar que estava quebrado. Escuta uma coisa: não adianta querer começar coisas novas se você não resolve pendências passadas. Não adianta querer começar algo novo se ainda tem coisas mal resolvidas do seu passado. Porque para Elias começar primeiro, ele restaurou um altar que estava quebrado. Isso aqui tem que ser bem mais claro para você. Porque a gente está preocupado em resolver tudo na horizontal, ficar bem com todo mundo. Sendo que não dá para resolver na horizontal se na vertical a gente não ajeitou. Não adianta mentoria, capacitação, tantas outras coisas, se na vertical nós não nos alinhamos com o céu. A gente precisa restaurar altares. O que é isso? Restaure os locais aonde Deus se manifestou e aonde você podia adorá-lo. Vou dizer uma coisa para você: volte a orar como você fazia. Volte a ler a palavra como você fazia. Volte a fazer propósito como você fazia. Volte a ser entregue como você era. A gente quer coisa nova sem resolver pendências passadas, sendo que Deus não coloca a mão em nada que você tem sem antes ajustar você. Não dá para Deus começar algo novo se ainda tem coisas agarrando você a coisas velhas. Porque vinho novo não pode ser colocado em odre velho. Não há compatibilidade, o seu futuro com as inconstâncias do seu passado.
E uma coisa que Deus faz e é maravilhoso, é que Deus conserta passado, restaura presente e te projeta para o futuro. Uma coisa maravilhosa que Deus faz é, Ele alinha todas as pendências que te paravam, Ele conserta tudo que precisa ser consertado agora, e Ele te impulsiona para você chegar onde Ele quer que você chegue. Ele começou restaurando altar. Isso é uma palavra de Deus para alguém aqui. É noite de restauração. E o interessante é que Ele restaura, Ele não faz outro novo. Ele restaura. E restaurar é interessante por quê? Porque no reino de Deus não tem lata de lixo. Jeremias capítulo de número 18, o vaso se quebra na mão do oleiro. O oleiro não joga o vaso fora, ele refaz. Porque ele nunca coloca um ponto final em algo que ele vai usar de novo. Ezequiel 37, vale dos ossos secos. O vale estava repleto de ossos sequíssimos, mas eles não estavam enterrados. Porque Deus não coloca um ponto final em algo que Ele ainda tem um plano. Essa cultura de descarte não é uma cultura celestial, porque a cultura celestial é uma cultura de restauração, é uma cultura de novas oportunidades, é uma cultura de refazer tudo novo. E se você está pensando que Deus te descartou por causa do altar que estava quebrado, a palavra que eu tenho para você é: Deus não te descartou, Ele vai consertar hoje. Deus não te jogou fora, Ele vai restaurar hoje. Deus não abriu mão de você, Ele vai fazer tudo novo hoje. Mas a gente precisa se empenhar para restaurar. Escute isso aqui. Não comece nenhum projeto novo sem se consertar primeiro com Deus. Não comece nada novo sem primeiro se ajeitar com Deus. Porque a gente precisa restaurar nossos altares. Você sabe que o grande fracasso que muitos experimentam não é porque eles não têm habilidade para serem bem-sucedidos. Não é por causa disso. É porque tudo aquilo que a gente conseguiu trocar e deixar de usar um instrumento espiritual, parece que a gente passou a fazer isso. Yuan Noah, ele escreve em um dos seus livros uma coisa interessante. É uma frase, ele é um ateu, um judeu ateu. Ele diz um negócio assim: só existe um problema, ele chama de problema técnico, que mantém Deus no coração das pessoas. Aí ele diz que a única coisa que mantém Deus no coração das pessoas é a morte. Que ele fala muito sobre tecnologia. E ele diz que tudo que a tecnologia substituiu, o homem parou de invocar Deus. Por exemplo, há tempos atrás o homem saía para ir trabalhar. Aí não tinha telefone em casa. Se a mulher e os filhos ficavam em casa e ele demorava um pouquinho mais para chegar, o que a família fazia? Dobrava o joelho e orava. O que fazem hoje? Atrasou um pouquinho, manda um zap. Acabou. Há tempos atrás, nós gastávamos mais tempo utilizando ferramentas espirituais para obter resultados espirituais. Sendo que tudo que as pessoas conseguiram trocar, elas substituíram e deixaram de fazer o que era necessário. Sendo que a verdade é, ferramentas espirituais só são movidas por chaves espirituais. Não dá para usar coisas naturais para mover engrenagem espiritual. Por isso que a gente precisa primeiro restaurar o altar. Restaurar o altar não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de sobrevivência. Você não pode deixar de orar nem mais um minuto. Você não pode continuar com essa inconstância nem mais um minuto. Você não pode continuar com essas desculpas nem mais um minuto. Todo dia, amanhã eu começo. De madrugada, parece aquelas promessas de início de ano. Vou começar regime, vou entrar para a academia. Aí quando acorda pela madrugada, amanhã eu começo. Aí no outro dia acorda pela madrugada, amanhã eu oro. Aí no outro dia acorda pela madrugada, amanhã eu inicio o propósito. Até quando suas desculpas serão maior do que o chamado de Deus na tua vida? Até quando você vai ficar jogando para frente e deixar de restaurar esses altares? É tempo de voltar para o secreto, começar a falar com Deus. Eu preciso do Senhor. E não é apenas uma questão de vaidade, é uma questão de sobrevivência. A tua alma depende desse alinhamento. A tua família depende desse alinhamento. O teu ministério depende desse alinhamento. Até quando você vai ver as coisas naufragarem, você não vai fazer nada, não vai reagir a nada. Até quando você vai ver as coisas acontecerem, você não vai fazer absolutamente nada. O inimigo te pressionando para você esfriar, pressionando tua casa para parar de orar, pressionando teu ministério para você silenciar, ficar neutralizado em diversas áreas. Até quando você vai assistir isso, não vai fazer nada. Segure a mão desse crente ao seu lado, fala para ele, diga assim: ferramentas espirituais
só se movem com engrenagens espirituais. Fala para ele assim: para tocar o céu, continua sendo com a mesma chave: oração, palavra e jejum. Levanta a mão desse crente para o céu aí, se você puder. Libere aí um brado de glória se você está comigo nessa palavra. Glória a Jesus. Porque não dá, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Depois que ele restaura o altar, o pastor Elan quase pregou esse tópico aqui. A Bíblia diz assim: ele pegou 12 pedras, fez apenas um altar e chamou aquelas 12 pedras de Israel. Ele pega 12 e transforma em uma. Sabe o que ele está dizendo? Para a gente transformar um ambiente de glória, a gente vai precisar de unidade. A gente vai precisar de unidade. No Velho Testamento, só 3 pessoas recebiam óleo sobre a cabeça: profeta, sacerdote e rei. Sendo que o povo descobriu um segredo. Salmo de número 133. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão. O óleo que desce sobre a cabeça de Arão é o óleo consagratório. Então o povo está dizendo, para a gente desfrutar desse óleo, que é exclusivo para profeta, sacerdote e rei, só se a gente caminhar em unidade. Só se a gente caminhar em unidade. Uma coisa que o inimigo luta incansavelmente é para que haja divisão entre nós. Porque se a unidade é um critério para que o azeite seja derramado, ele vai lutar incansavelmente para que haja falta de unidade. Aí nós estamos no mesmo ambiente, mas algumas pessoas se sentem isoladas, como se estivessem sozinhas, incompreendidas, complexadas. Aí entram e saem como se não pertencessem a esse lugar. Sendo que a bênção de Deus, ela sempre está ligada a algumas coisas. Ela está ligada a uma pessoa, a um lugar, a uma palavra e a um tempo. E se a bênção de Deus está ligada a pessoas, o inimigo sempre vai querer separar você de quem pode te jogar ao lugar da promessa. Ele sempre vai tentar te afastar do lugar que pode mudar o resumo da tua história. Ele sempre vai tentar te desconectar de ambientes que serão abençoadores para a sua vida. Aí ele vai te forçando, aí entra aquelas ideias: a igreja todo mundo é falho, a igreja só tem gente hipócrita e tantas outras coisas. Eu fui pregar uma outra vez, uma jovem, quando eu acabei de pregar, chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou procurando aquela igreja de Atos 2. E aí eu ando de igreja em igreja, mas eu ainda não conheci ela. Aí eu falei assim: eu vou te dar um conselho então, quando você encontrar, não entra, porque se você entrar, você vai estragar ela. A gente tem uma ideia da igreja perfeita, sendo nós imperfeitos. Sendo que não é a imperfeição que torna a igreja pior. É isso que deixa a igreja extraordinária. Porque não há nada melhor do que saber que alguém passou por um processo doloroso, mas foi por Deus curado, e você perceber que você fez parte do processo. Quando alguém estava caído, você estava lá para poder levantar. Quando alguém precisava de uma palavra de ânimo, você estava lá para liberar essa palavra de ânimo. Quando alguém estava sofrendo na pior, você estava lá: Jesus, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor para abençoar essa vida. A unidade é um requisito para viver coisas extraordinárias. Aí a gente quer ideias. Deus, me dá ideia, me dá ideia. Sendo que na verdade Deus nos dá uma planta, e a planta é algo pronto. A planta é algo pronto. Por quê? Porque o que Deus tem para nós não precisa apenas ser construído. O que Deus tem para nós primeiro é revelado. Primeiro é revelado. Ele chegou para Moisés: Moisés, você vai fazer um tabernáculo, mas você não precisa de ideia nenhuma. Toma aqui a planta na tua mão, faz do modelo que você viu na eternidade. Davi chegou para Salomão e falou: você vai construir um templo, mas está aqui a planta, faz do jeito que está na planta. Deus chegou para Josué e falou assim: eu vou ser com você da mesma forma que eu fui com Moisés, mas guarda de fazer conforme tudo está escrito no livro dessa lei. Às vezes a gente quer ideia, quando na verdade a gente precisa de uma revelação. E a ideia a gente absorve de muita gente, mas a revelação só vem do alto. E o que Deus quer dar para nós é a revelação daquilo que precisa, mas para isso a gente precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Aleluia. Sabendo, ele falou, ele restaura o altar. E ele continua. Depois de restaurar o altar, ele vai pegar as 12 pedras, fazer uma e chamar de Israel. Ele continua para transformar no ambiente de glória e diz assim: ele fez uma vala em volta do altar. Isso aqui é interessante, porque a vala é o que? É um risco que ele faz em volta do altar. Sendo que se a gente olhar na horizontal, é um risco.
Sendo que o intuito de Elias não era para que as pessoas vissem o risco. O intuito dele era para que o Deus do céu visse aquele risco que ele fez em volta do altar. E aquele risco em volta do altar, trocando em miúdos, era um círculo. Um círculo, em outras palavras, é uma aliança. Elias estava mandando um sinal para o céu. Tem um altar bem aqui do lado levantado. Os profetas de Baal levantaram. Mas Deus, para responder com fogo, vai vir no altar que tem aliança. Porque para Deus se manifestar é necessário que haja aliança. Deus só se manifesta em altares aliançados. Deus só se manifesta em altares que têm compromisso com o céu. Deus só se manifesta em altares que glorificam ao nome dEle. Deus só se manifesta em altares que têm aliança, têm contato com o céu. Aí por isso que é interessante. Para Deus se manifestar, precisou que houvesse uma aliança. Ele continua. Como que a gente vai estabelecer um ambiente de glória? Aí ele vai pegar lenha. Pegar a lenha e arrumar a lenha. Isso aqui é papel para a gente, ministros do altar. Aqui é o trabalho que a igreja tem de ter em conjunto. Primeiro trabalho, arrumar a lenha. Quando a gente está entoando cânticos aqui, são os ministros colocando a lenha no lugar, para que o altar possa pegar fogo. Antes de você sentar nesse banco aí que você está, alguém colocou esse banco exatamente onde você está. Para você entrar numa igreja limpa, antes de você chegar na igreja limpa, alguém passou aí para poder limpar o local onde você está. Quem é essa pessoa? São os arrumadores de lenha. Arrumador de lenha organizam as coisas para que o altar possa queimar, possa pegar fogo. Carregar a lenha é um pouquinho mais pesado, é um pouquinho mais penoso, e isso os ministros sentem na pele. Para a gente ouvir um louvor desse bonito, pode ter certeza, eles chegaram bem antes para poder passar som. Ensaiaram durante a semana para poder deixar do jeitinho que está. Cantaram 40 minutos, mas os ensaios foram algumas horas. Para tudo estar organizadinho do jeito que está, alguém estava com a cabeça queimando, falando: Senhor, como que a gente vai fazer? O que nós precisamos organizar? Qual é a área que o Senhor quer que a gente alcance? Isso é arrumador de lenha. Arrumador de lenha organiza tudo para o altar pegar fogo. Sendo que a gente precisa entender arrumadores de lenha, ministros do altar, pastores, obreiros. Isso é uma missão intransferível. Se você não sente o peso da lenha nos seus ombros, você está só a passeio. A gente pensa que a tarefa de ser cristão e de ter responsabilidade é apenas divertida. Ter um rótulo de um líder ou algum cargo. Ser condecorados em algumas oportunidades. Não. Se você vive apenas por diversão, você está a passeio. Porque arrumador de lenha carrega peso nos ombros. Arrumador de lenha sente o peso nas costas. Porque é gente que dorme mais tarde, acorda mais cedo. É gente que se preocupa com coisas que quem deveria estar preocupado não se preocupa. É gente que quer santidade de quem não quer santidade. Quer restauração de quem não está cogitando restauração. Quer manifestação da glória para quem não está nem aí para a manifestação da glória. Sendo que isso é arrumador de lenha. Quando você prepara o caminho para o teu filho, você está arrumando a lenha para ele. Quando você organiza a tua casa, você está preparando a lenha para quem mora lá dentro. Sendo que a boa resposta ou a boa palavra que eu tenho para você é: todo arrumador de lenha vai desfrutar do fogo que pega sobre esse altar. A palavra que eu tenho para a tua vida é: se você está arrumando lenha, está sentindo peso nos seus ombros, está sentindo a seriedade daquilo que você carrega, fica em paz, porque o fogo de Deus vai pegar sobre esse altar. A resposta de Deus vai chegar sobre a tua vida, o céu vai se abrir sobre você, porque não haverá nenhuma área onde Deus não há de manifestar-se. Agora, não adianta ter apenas arrumador de lenha. E ele continua: para a gente estabelecer um ambiente de glória, tem que ter novilho. O novilho já não era papel de quem arrumava, nosso ministro. Novilho é papel do povo. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Embora nós estejamos em um ambiente coletivo, cultos são individuais. Aqui não é deixa eu ver o que o louvor vai cantar hoje. Deixa eu ver se o pregador vai tacar fogo hoje ou vai deixar de tacar fogo. Porque cultos são individuais. Não adianta ter altar pegando fogo se não tem sacrifício para ser colocado sobre o altar.
Por isso que no capítulo 12, escrito aos Romanos, está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, e a saber é o vosso culto racional. Não adianta ter altar em chamas se não tem sacrifício para ser colocado sobre o altar. Mas infelizmente, alguns tratam a igreja como se fosse restaurante. Vêm apenas para ser espectadores e dizer se gostaram ou não gostaram. Gostei do louvor. Ó, gostei da palavra. Ó, não gostei de fulano. Ó, não gostei de Beltrano. Mas e quem disse para você que quem mais tem que gostar do culto é você? O culto não é para você. O culto é de você para Deus. Para Deus. É Deus que tem que ficar satisfeito com a tua adoração. Vou dizer um negócio aqui para você seríssimo. Pare dessa falta de envolvimento. Vir para a igreja apenas para observar. Ser simpatizante. Eu vou dizer uma coisa, grava na capa da tua Bíblia. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Me ajuda a falar isso, porque duas pessoas deram glória. Fala para a pessoa da tua direita e da tua esquerda. Quem não se envolve, não se desenvolve. Não adianta. Eu quero que Deus me dê mais, mas não se envolve com nada. Eu quero que o céu me responda, mas não está envolvido com nada. Eu quero que a presença se manifesta, mas não está envolvido com nada. Ei, Deus libera à medida que você está envolvido. Enquanto mais você estiver envolvido com Deus, mais Deus respalda cada passo que você dá. Aleluia. Culto não é lugar para a gente assistir. Eu contei uma outra ocasião aqui. Eu fui pregar no lugar outro dia, dirigi mais ou menos umas 10 horas para poder chegar no lugar. E aí naquele dia eu fui disposto, os pastores, a ficar no meu canto sentado até a hora de eu pregar. Depois que eu pregar, eu ia embora para o hotel. Fui disposto a fazer isso. Aí eu seria o espectador da noite e apenas apresentaria uma palavra para eles. Sendo que Deus, para poder tratar em mim, colocou do meu lado um senhor. Ele devia ter mais ou menos uns 70 anos de idade. E aí ele sentou do meu ladinho e falou para mim assim: jovem, hoje você deve ter dirigido bastante, porque o trânsito está bem carregado. Aí eu falei: dirigi, eu acho que foi umas 10 horas. Aí ele falou para mim: eu sei, eu sou taxista. Eu dirigi hoje mais ou menos umas 8 horas. Já fui lá em Belo Horizonte, eu estava no Vale do Jequitinhonha. E ele foi falando. Deram uma oportunidade para uma irmã louvar. E ele sentadinho do meu lado, aquele senhorzinho. Quando a irmã está louvando, ele levanta, ele dá um pulo, ele: ô glória! Aí eu olhei para ele e falei assim: 70 anos, não é possível. Não é possível. Aí deram uma oportunidade para o departamento. Quando deram a oportunidade para o departamento, aí ele não se conteve em pular. Ele saiu correndo do altar, ele foi lá do outro lado, ele: oh, aleluia! Aí eu olhei para ele e falei assim: 70 anos, não é possível. Aí deram a oportunidade para o departamento geral. Quando deram a oportunidade para o departamento, ele deu uma carreira no meio da igreja. Ele foi lá no final e voltou marchando. Ele: aleluia, oh glória, bendito seja o Senhor. Irmãos, eu olhei para ele e falei assim: para ele eu não posso perder jamais. Aí ele começou: ô glória, aí eu: aleluia. Aí ele: exaltado seja o Senhor, bendito seja o teu santo nome. Sabe por quê? Porque culto não é lugar para a gente assistir. Culto é lugar para a gente se envolver. Se você chegou aqui hoje, faz valer a pena a tua vinda aqui. E não leva nada para casa. Levante a sua mão se você está comigo. E pelo menos por 10 segundos ao menos, quem tem boca para dizer glória, diga glória. Quem tem boca para dizer aleluia, diga aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, se você veio, não é para assistir, é para se envolver com a glória de Deus que está nessa casa.
Enquanto você adora, Deus está visitando tua casa, fica em paz. Enquanto você adora, Deus está indo naquela causa impossível, fica em paz. Enquanto você adora, o céu se abre, fica em paz. Adore Ele. E calamanchore biandore biacel e charabahas. Calamanchuri guinera bahashandarabia. Rebadaraba hasseminaraba calamanchuri birebadaraba. Alabarachuriandarabia. Quem chegou para adorar, adora, porque tem uma presença aqui. Quem chegou para se envolver, envolva-se, porque Deus está na casa. Alabarachuriandarabia. Aqui esse barulho é barulho de quem está envolvido. Essas línguas estranhas é a língua de quem está envolvido. Esse glória aí é a glória de quem está envolvido. Quem veio para assistir fica assim, não sei para que levantar a mão, não sei para que dizer glória alto, não sei para que dizer aleluia. Meu amigo, Deus não se importa com o barulho das ondas batendo nas pedras, com o rugido do leão, com o barulho do trovão. Você acha que Ele vai se importar com glória, com o teu glória? Não é a minha voz e esse microfone que vai causar alguma coisa no ouvido de Deus, aleluia. Lá na galeria, quem pode adora. Quem pode adora. Quem tem glória pode dar no glória. Aqui embaixo, quem pode adorar, adora. Lá atrás, quem pode adorar, adora. Os obreiros, se puder adorar, adora. Quem não se envolve, não se desenvolve. Quem não se envolve, não se desenvolve. Traz novilho para o altar. Traz novilho para o altar. Coloca para fora essa lágrima que está presa aí. Adora a Deus como há muito tempo você não faz. Fica nessa, ai, alguém vai me ver. Ai, eu vou passar vergonha. Não, você está no santo dos santos, na casa de Deus. Aqui é lugar de glória. Aleluia. O céu está aberto sobre ti hoje. O céu está aberto sobre ti hoje. O céu está aberto sobre ti hoje. Eu vou te dar um motivo para você nunca mais parar de adorar. Nunca mais parar de glorificar a Deus. Em uma madrugada eu estava no meu quarto. E pela madrugada entrou uma fumaça quente dentro do quarto, uma presença ruim. E do meio daquela presença ruim eu ouvi uma voz falando comigo assim: Paulo, você ainda retém a sua fidelidade, você está adoecendo. Abandona esse Deus. Falou desse jeito. Na hora que eu ouvi aquilo, eu respondi de maneira intuitiva. Eu disse assim: Satanás, eu não sirvo a Deus pelo que Ele pode me dar,
nem tão pouco pelo que ele faz. Eu sirvo a Deus pelo que ele é. Aí eu disse assim, só por causa disso. Aí eu falei, glória a Deus. Quando eu falei glória a Deus, eu ouvi um barulho de explosão. Aí eu fiz de novo, glória a Deus. Aí veio outro barulho de explosão, eu comecei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente aquela fumaça ruim e tenebrosa foi embora. Imediatamente entrou uma presença doce no meu quarto e tomou conta do ambiente. Se você me falasse, Paulo, me explica teologicamente o que aconteceu, eu não sei te explicar. Mas eu sei que daquele dia em diante eu nunca mais parei de dizer glória a Deus. Aleluia. Vai dando glória porque Deus trabalha. Vai dando glória porque Deus manda embora esses demônios. Vai dando glória porque Deus batiza com o Espírito Santo. Vai dando glória porque o céu responde. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, o céu abriu sobre nós, eu não posso perder essa oportunidade. Levante a sua mão mais alguns segundos aí. E com toda a força da tua alma comece a dizer glória, porque Ele está aqui. Até você cansar, vai dizendo glória. Até você cansar, vai dizendo glória. Glória. Alabarachuriandarábia. Quem é batizado mistura com língua estranha. Se puder, mistura com aleluia. Ah lá na galeria já pegou lá, aleluia. Aqui no meio já pegou também, aqui já pegou. Riabarava Shuri Andarábia. Labarachanda Rabacalabara. Urianda Rabachanda Arábia. Alabarachanda Rabacalabarachanda. Pastor, eu estou debaixo de uma palavra aqui. Eu estou vendo como se pessoas estivessem na porta e alguém estivesse fazendo pressão para elas saírem, sendo que elas amontoadas parece que não conseguem sair, mas o Espírito de Deus está me dizendo, eu quero impulsionar vocês para uma nova fase, para uma nova fase. Jesus está fazendo força essa noite para liberar você para uma nova estação. Aleluia, 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 aleluia. Eu caminho. Há uma graça aqui, pastor. Aleluia. Há uma graça aqui. Há uma graça aqui. Como transformar em um ambiente de glória. Eu encerro agora. Tem que ter arrumador de lenha, tem que ter o povo para trazer novilho, mas também tem que ter água para colocar sobre o altar. A água é o símbolo da palavra, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Há 3 anos não chovia. Então a água era um artigo de luxo. E só tinha um pouquinho de água na mão do profeta. Mas o pouquinho de água que ele tinha, ele colocou no altar. A tua realidade hoje pode ser essa. Eu só tenho um pouquinho de força. Eu só estou com um pouquinho de ânimo. Eu só estou com um pouquinho de alegria. Porque tem fase que é difícil. Eu não me iludo achando que a gente está pregando para pessoas que estão vivendo a melhor fase da vida. O pastor Elan foi usado por Deus aqui hoje. Tem gente que está aqui dizendo, Deus, eu só estou com um pouquinho de força. E aí? Dá para o senhor fazer alguma coisa? Eu preciso te dizer. Esse pouquinho de água colocado no altar vai virar uma grande chuva. É um pouquinho. Eu só tenho um pouquinho de sabedoria. Como que eu vou fazer? Traz para o altar.
que vai virar uma grande chuva. Eu só tenho um pouquinho de ânimo, o que eu vou fazer? Traz para o altar, que vai virar uma grande chuva. Aleluia. Sabe onde a gente termina? A gente termina no altar. A gente termina no altar. Aliançado, novilho no altar, lenha ordenada. O que precisa? Deus responder com fogo. Deus responder com fogo. Escute isso. A nossa parte a gente tem que fazer. Mas a parte de Deus que é responder com fogo, Ele também faz. E a palavra que eu tenho para você hoje, para encerrar, é essa. Um pouquinho que você tem, traz para o altar. Estou tão desanimado, só um pouquinho de força, traz para o altar. Estou tão cansado, tantos problemas, não tem nada ação aqui, traz para o altar o pouquinho que você tem. Fica de pé no lugar que você está. Fica de pé. Pastor Elão, tenho alguns minutos para poder orar? À vontade. Eu quero terminar hoje do jeito que Elias terminou. No altar. Louvor, prepara, deixa Deus usar vocês com graça. Mas eu quero que você, que diz assim, Deus, eu tenho só um pouquinho de força. Só um pouquinho de sabedoria. Eu não estou pregando para gente que está se sentindo pleno o suficiente, mas para pessoas que sentem ainda falta de alguma coisa, falta algo. Eu quero orar por você, mas não aí onde você está. Eu quero orar por você aqui no altar. Então sai daí, da onde você está, e vem aqui no altar, porque nós vamos orar. Quero chamar os pastores para estarem aqui na frente. Nós vamos orar juntos, com a permissão do pastor. Os obreiros, líderes. Mas eu quero chamar você do teu lugar, desta galeria, da onde você estiver. Venha para o altar. Venha para o altar. Porque Deus ainda responde. É o mover das águas. Traz o pouquinho de água que você tem. Porque ela ainda vai fazer vir uma grande chuva sobre ti. Awademiacel e Choribihas. Kamanchubri fomihai enteribioncheri. Isso. Aproxime-se, fiquem mais próximos, porque nós vamos orar. Pastores, vocês vão impor as mãos sobre esses irmãos. E eu creio que Deus há de respondê-los hoje. Crentes aqui, alguns de vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se alguém tiver que ir carregado para casa, fique em paz, alguém vai dirigindo. Mas nós não vamos perder esse tempo na presença de Deus. Não vamos perder essa oportunidade. O pastor disse, pode subir até aqui em cima, bem na frente dos pastores. Podem subir e nós vamos orar. Traz esse pouquinho de água que você tem. Se for para chorar, vamos chorar no altar. Para clamar, vamos clamar no altar. Para buscar, vamos buscar no altar. Que algumas áreas da sua vida serão destravadas hoje. Alabarachel em Torabahai. Remianchurig embriacel e Jorabahai. Deus está nesse lugar. Aí na galeria receba o renovo de Deus agora em nome de Jesus. Isso, pastor. Imponham as mãos sobre esses irmãos. Encontre um lugar na frente do altar. Olha como Deus já está tocando aqui em pessoas. Não é vergonha dizer eu tenho falta em alguma coisa. Vergonha é fingir que está bem quando você não se sente bem. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Awanemiacei alabarai, Chominai elebriaçai. O Espírito de Deus está renovando você aqui. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado e passe a orar em outras línguas. Quem ainda não falava em outras línguas, seja batizado agora. Deus do céu, pensas tu que o Senhor não está te vendo? Pensas tu que o Senhor não está te vendo? Mas Ele não apenas te viu, como está te respondendo agora. Não vai ficar para trás ninguém.
Tem um desatar de Deus a partir de hoje. Deus está movimentando algo, está tirando essa angústia aí do teu coração, está te dando força, está restaurando o teu interior. Santo Deus, aleluia. Começa a tocar agora, Jesus, em cada um dos teus filhos que está aqui na frente. Começa a tocar em quem está na galeria, começa a tocar em quem está nesse corredor. Pai amado, não haverá ninguém sem o toque do teu Espírito aqui. O Senhor é poderoso, tira todo ninho que o adversário colocou na mente dessa pessoa, todo envenenamento que a serpente colocou no coração dessa pessoa, todo caminho tortuoso que essa pessoa estava deparada, arranca hoje, Jesus. Jesus. Pastores, imponham as mãos sobre o máximo de cabeça que vocês puderem. Deus vai libertar pessoas aqui hoje também. A palavra de Deus tem esse poder. Isso. Se tiver algum líder de célula aí que não está aqui na frente, impõe a mão nos ombros, ajude a orar também. Deus vai usar a sua vida hoje. Deus vai usar você hoje. Tem resposta de Deus para a sua vida hoje. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, gente sendo arrebatado de sentidos aí no meio. Sobre o altar. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Pai amado, venha sobre os teus servos com uma unção poderosa essa noite. Que a vida deles seja respaldada pelo teu Espírito. Ninguém mais vai cochear em dois pensamentos. Hoje é dia, Deus, de firmar passos, de renovar a aliança, consertar altar. Hoje é dia de colocar lenha em ordem, trazer novilho. Hoje é dia de colocar um pouquinho de água no teu altar. Hoje é dia de resposta com fogo. Isso. Continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará. As harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós, isto que vale ter tudo e não ter nada. Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti. Vamos, levante as suas mãos e declare. Pois o que vale ter as poesias, acende o altar.
te adoro, meu Senhor. Isso. Tu és digno do louvor. Você pode erguer suas mãos lá no alto e declarar: te damos glória. Com toda a força da sua Glória, eu te adoro, te adoro, meu Senhor. Tu és digno do louvor. Te damos, te damos Bem baixinho. Nós estamos orando mais algumas pessoas aqui. Deus quer você de volta agora. Hoje é uma noite de retomada. Algumas pessoas que estão na galeria aqui na frente, aí atrás, Deus quer você de volta hoje. E para que algumas coisas tenham mobilidade na tua vida, você precisa renovar a sua aliança com Cristo. E nós vamos orar e abençoar você agora. Mas da onde você estiver, você que está afastado, tempo não participa da comunhão, vem na igreja uma vez ou outra, mas não renovou publicamente a tua aliança, nós vamos orar por você agora. Do lugar que você estiver, é só levantar uma das tuas mãos aos céus, porque nós vamos orar e vamos abençoar você. Você estava afastado, distanciado, mas agora entende, eu tenho que voltar para a casa do Pai. Do lugar que você estiver, é só levantar uma das suas mãos bem alto. Eu já estou vendo bastantes mãos levantadas aqui. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aleluia, Jesus. Cadê 22ª, 23ª, 24ª? Aleluia, Jesus. 25ª, cadê você? 25ª, 26ª, cadê você? 27ª, cadê você? Jesus está te chamando de volta. 28ª, 29ª, cadê você? Aleluia, pelo menos 30 aqui. 29ª, aleluia, 30, cadê a 31ª? Você pode adorar o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. 31 pessoas confessando publicamente: Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre.
Eu vou pedir um favor, para que aqui no corredor você abra só um pouquinho, só um pouquinho. E nós vamos orar agora especificamente por você que levantou a mão. Você vai sair, você que levantou a mão, sai do seu lugar, vai vir aqui na frente do altar agora. Pode vir da galeria, da onde você estiver, eu vou te esperar. Só você que levantou a mão, só você que levantou a mão. Vem aqui na frente do altar. Pastor Elan, tem espaço para essas ovelhas na casa? Tem espaço para essas ovelhas na casa? Pode vir aqui em cima, vem aqui em cima, vem aqui em cima. Vem aqui em cima. Deus é bom e eternas são as suas misericórdias. Não precisa ter vergonha, isso pode vir da galeria. Nós vamos te aguardar aqui mais alguns minutos. Vamos te aguardar alguns minutos. Pode ir louvando, deixa Deus usar você. Aleluia, pode sair daí e vir aqui na frente. Deus é bom e eternas são as suas misericórdias. Deus é bom. Você que levantou as mãos pode vir aqui na frente. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Saia daqui da minha esquerda, vem aqui na frente. Da minha direita, vem aqui na frente. Saia daí da galeria, vem aqui na frente. Olha como está vindo um tantão de gente. Deus é bom, 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 Deus é bom. Direcione eles aqui para o canto, aqui no altar, para o canto no altar. Isso, venham, venham. Os que ainda não levantaram a mão com vergonha, a tua oportunidade, saia daí, vem. Tem coisa na tua vida que precisa caminhar a partir dessa decisão. Saia daí, vem, em nome de Jesus. Se você está ao lado de alguém com vergonha, traz essa pessoa aqui na frente. Vem junto, mas não deixa ninguém para trás. Isso está vindo mais gente lá atrás, isso pode vir. Se tiver pai com filho, traz aqui na frente. Mãe, traz aqui na frente. Traz aqui na frente. Isso. Podem vir. Tem mais gente, pode sair daí e vir aqui na frente. Eu vou te aguardar. Mais um minuto e eu encerro. Mais um minuto e eu encerro. Vocês que estão aqui na frente, me empreste só um minuto da atenção de vocês. A igreja, ela é cheia de gente imperfeita, ela é feita pela gente. A gente acerta e a gente erra. Sendo que a nossa jornada é de diariamente fazer a vontade de Deus. Então nós estamos em uma caminhada sendo aperfeiçoados. Por que eu estou dizendo isso? Não desistam de caminhar quando vocês sentirem que alguma coisa vocês fizeram errado. Porque lugar de gente que está lutando para melhorar é aqui. É aqui. Não olhem para trás quando o desânimo tentar tomar conta do coração de vocês, porque vocês têm um Deus que segura na mão de vocês para levá-los até o fim. Hoje é uma nova história que está por ser escrita na vida de cada um de vocês. O altar de vocês, altar o nosso coração, a nossa vida, está sendo aliançado. Então por onde vocês passarem, não tem aliança no dedo que a gente usa? Quando alguém olha de longe já sabe, aquela pessoa é casada, é comprometida. Agora vocês estão aliançados com o céu. E quando vocês forem a qualquer lugar nas regiões celestiais, vão saber, aquela pessoa tem uma aliança com Cristo. E é isso que vai ser o acesso de vocês para onde Deus quer levá-los. E aí eu quero mostrar para vocês uma coisa. Parece que a gente já ensaiou, mas todo mundo que está aí atrás, abra a mão assim, todo mundo abre a mão, e como se nós tivéssemos ensaiado o mês inteiro. Aí vocês vão dizer bem alto assim, bem-vindos à sua nova família. Entenderam o que eu disse? Digam amém. Quando eu pedi para eles olharem para aí, a gente ensaiou isso a semana toda. Bem-vindos à sua nova família, porque a partir de agora
vocês fazem parte da família de Cristo. Nenhum de vocês está sozinho mais. De hoje em diante, não tem mais viver a solidão. Agora nós estamos juntos, conectados em Cristo. Aí eu quero pedir a vocês um favor. Olha para a nova família de vocês. Olha lá para trás, olha lá para trás.